Olá, galerinha, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos nessa? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aves e mamíferos, ok? Primeiro nós vamos iniciar um pouco sobre as aves. O que seriam essas aves? As aves são todas ovíparas, no caso são animais que colocam ovos, possuem a siringe, que é o canto, tem a pele mais seca, possui uma glândula uropigiana, que essa glândula ela é retirada pelo bico do animal, que serve para, como é que eu posso dizer, umedecer, tá certo? E também, quer queira ou não, umedecer o bico do animal, assim também como manter eles mais flexíveis e impermeáveis. Algumas exceções que as aves que não voam, no caso nós temos o kiwi, que vive na Nova Zelândia com aves atrofiadas, temos o avestruz, ave africana, o emu na Austrália, asas reduzidas, e temos os pinguins que usam suas asas para o nado e também faz parte das aves, mas são do tipo de animais que não voam. A diversidade das aves. Existe mais de 20 ordens, né, que fazem parte das aves e algumas características anatômicas, de maneira geral, elas são ósseas. Algumas aves têm um sufixo forme, que nós vamos conhecer. No caso, nós temos aí o galiforme, que inclui a galinha, o peru e a codorna doméstica, que também são animais utilizados na alimentação humana. Temos os azeriformes, que reúnem os patos, marrecos, gansos e cisne. E temos os piscidaciformes, que incluem papagaios, araras e periquitos. A maior de todas as ordens de passeriformes, no caso, os que são os pássaros, tá? São betivi, pardal, canário, sabiá e muitos outros pássaros existentes, ok? Estrutura fisiológica das aves. Vamos ver a parte do revestimento da pele desses animais, né? Eles possuem as escamas nas pernas e nos pés do animal, e as pernas são revestidas por todo o corpo essa escama, formada sobretudo também uma proteína queratinizada, tá? Que atua como isolante térmico no corpo desse animal, que no caso eles vão conservar o calor, certo? Temos aí as penas das aves, com o tempo elas precisam ser trocadas, tá? Porque elas ficam desgastadas e é necessário que ocorra a muda, que é o processo de troca, tá? Só que ela é gradual e não vai prejudicar o voo. O bom estado da plumagem é essencial para o voo da ave. Então, assim, por mais que haja troca, ela não prejudica, certo? Por isso que ela é gradual. A pele também das aves, assim como dos répteis, não apresentam glândulas mucosas que se lubrificam, mas tem uma glândula uropigiana que fica logo acima da cauda, certo? Que ela vai secretar um óleo e tem a função de lubrificar o bico e permeabilizar as penas, evitar que ela se encharque para que possa facilitar o voo do animal e também serve como isolante térmico. Sistema esquelético desses animais. Eles têm os ossos leves, né, para que eles possam voar. Apresentam os ossos mais pneumáticos, com os espaços aéreos, tá certo? Com mais ar, tá? Para que elas possam realmente ter o voo, certo? Leveza, resistência. Os ossos das asas são bem reduzidos em números. Entretanto, a disposição dos ossos são adaptações, certo? Tanto nos membros anteriores de um vertebrado do tetrápode. No caso, eles precisam dessas adaptações, né? Esses ossos são mais leves para que ela possa realmente poder voar, certo? Tem que ter a leveza. Também possui no osso externo, possui a quilha ou a carena, que é o local onde ficam os músculos peitorais e são responsáveis para o batimento das asas, para que elas tenham esse voo, tá? A língua das aves, ela é pequena, no caso ela é pontiaguda, e o bico é adaptado à dieta de cada espécie, tá certo? Por não possuir dentes. O sistema digestório dela tem boca, tem uma faringe mais curta, tem um esôfago tubular, que se dilata no papo. Temos também um local onde o alimento fica armazenado e é umedecido no papo. Já que eles não possuem o dente, ela tem esse papo para umedecer o alimento, para que ele possa ser ingerido e digerido melhor. Temos o estômago, que é dividido em proventrículo, no caso que elas vão secretar as enzimas, e o ventrículo ou moela, onde o alimento ele é triturado, ok? Temos o intestino delgado, que termina no reto, e há dois sexos, a cloaca e o ânus, tá? A cloaca é a saída do aparelho reprodutor e excretor. E o ânus é onde sai a eliminação, né, de tudo aquilo que não é aproveitado.
O processo da circulação dela é fechado, o que quer dizer? Ocorre dentro dos vasos. O coração tem 2 átrios e 2 ventrículos, mas são completamente separados, ok? Não há mistura entre o sangue arterial com o sangue venoso, não há mistura com sangue com gás carbônico ou oxigênio. Isso é muito importante na regulação da temperatura desses animais. E as hemácias são ovais e nucleadas. Nesse caso aqui, as hemácias têm núcleo. No nosso caso, nos mamíferos, não há núcleo, são anucleadas, ok? A excreção, são animais que têm como principal excreto é o ácido úrico, que ela vai ser liberado, certo? Então, os rins filtram o sangue, retira esse ácido úrico e vai conduzir diretamente para o uretra, onde vai ser eliminada, ok? Pela cloaca. E tudo aquilo que vai ser aproveitado, ele volta para o organismo do animal, com as proteínas. Esses animais, eles não apresentam bexiga urinária, justamente para facilitar o voo, é um meio de adaptação delas, tá? E é bom lembrar que a cloaca das aves é comum ao sistema digestório, excretor e reprodutor, ok? Aos 3. Já o sistema nervoso desses animais, eles são, como os de animais vertebrados, ele possui o sistema nervoso dividido em algumas funções, como o sistema nervoso central, certo? E o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central compõe o crânio e a medula espinhal, onde fica armazenado todas as informações e comanda para o corpo. E o sistema nervoso periférico são os nervos, que é o meio de comunicação. Exemplo, meu cérebro manda para a minha coluna vertebral. E como é que chega às minhas mãos? Através dos nervos, que é o sistema nervoso periférico, tá? Então, é comum também aos mamíferos. Nós temos aí os lobos ópticos, que estão localizados lateralmente ao mesencéfalo, no caso, que tem a função da parte visual das aves. E temos também o cerebelo, que vai coordenar todos os músculos do animal, tá? E também o equilíbrio dele, ok? Para que ele possa se movimentar. A reprodução, são animais vertebrados dioicos, no caso ele tem 2 sexos, o macho e a fêmea. São ovíparos, pois são animais que colocam ovos e a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, ok? E tem um desenvolvimento direto, nasce semelhante ao adulto, os filhotes. A maioria possui um dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são diferentes, tem como saber qual é o macho, porque os machos possuem mais penas coloridas e chamativas, enquanto as fêmeas são mais discretas, ok? Aí se chama dimorfismo sexual, que é a diferença. Na época de reprodução, o macho vai cortejar a fêmea para o acasalamento e há a transferência de espermatozoide do macho para a fêmea, ok? Através de onde? Da cloaca, que faz parte do sistema digestório, reprodutor e excretor. Classificações das aves. As aves podem ser classificadas como carenatas, aquelas que não voam, e ratitas, aquelas que voam, ok? Em seguida, nós vamos falar um pouco dos mamíferos, que diferem um pouco das aves, tá? São animais terrestres e também existem algumas espécies aquáticas. Características gerais: possui glândulas mamárias, né? O que dá origem ao leite, o alimento dos filhotes. Glândula sebácea, que na realidade para umedecer a pele, certo? Que faz parte do sistema do tecido adiposo. Temos as glândulas sudoríparas, que é o suor, cuja função é manter a temperatura do corpo. Quando há uma elevação de temperatura, as glândulas sudoríparas são ativadas e diminui essa temperatura. Uma atividade física, correr, essas coisas todas, aí altera, né? Sobe a temperatura e no que sobe, o que é que acontece? As glândulas sudoríparas são ativadas, faz com que produzam água e diminui a temperatura do corpo, que varia entre 36,9, tá? 36,7, 36,8, 36,9, ok? Tem também um panículo adiposo, que esse panículo justamente atua como isolante térmico, mas é mais desenvolvido em animais de clima mais frio, ok? Vamos ver alguns grupos. Tem a prototéria ou monotremata, que são os animais que botam ovos, ornitorrinco e equidna. Gente, os mamíferos são animais vivíparos, mas existe uma exceção. Só esse grupo aqui, que é o prototéria, só ele, são 2 animais que colocam ovos. E fazem parte dos mamíferos porque ele tem aquelas características, como glândulas sebáceas, desenvolvimento das glândulas mamárias, sudoríparas. Então, por elas possuírem essa característica, elas fazem parte dos mamíferos. Mas eles são animais ovíparos. É a única exceção que existe nos mamíferos, tá? É o ornitorrinco e a equidna, únicos.
que aí tem o ornitorrinco e a equidna, para que vocês entendam que eles são os únicos animais que são mamíferos, colocam ovos, tá? E que tem as características de um mamífero, tá? Que os mamíferos, na forma geral, são vivíparos. Tem a metatéria ou marsupialia, que são mamíferos vivíparos, né? Como eu falei para vocês, como o canguru e o gambá. Vivíparos são aqueles que têm o desenvolvimento da placenta, cordão umbilical, que serve para alimentar o bebê, tá certo? Cresce dentro da barriga da mãe. E por fim nós temos a eutéria, que são os mamíferos também vivíparos placentários. São divididos em xenata e edentata, são sem dentes ou com poucos dentes desenvolvidos, que é o tamanduá. Temos insectívora, que é o fóssil mais alongado, como a toupeira. A carnívora, que são dentes caninos, como cachorro, leão, urso e gato. Tem a Chiroptera, que é membros anteriores modificados em asas, como os morcegos. E a rodêntia, com dentes para roer os alimentos, como os ratos e esquilo. Também temos a logomorfa, que é dentes pequenos, como coelho e lebre, e os primatas, que é mãos e pés com 5 dedos distintos, como o macaco e o ser humano, ok? E a estrutura fisiológica desses animais, como o revestimento, a pele em si desses mamíferos, tá? Possui os 3 tecidos, como epiderme, derme e tela subcutânea, também conhecida como hipoderme, tá? Lembrando que essa primeira epiderme é um tecido que não tem, que não sangra, que você não sente. É a parte da derme. Mas é um tecido que protege o nosso corpo contra os agentes invasores, ok? Já o sistema esquelético é composto, em média, quando está adulto, por 206 ossos. Enquanto criança, nós temos muito mais, porque eles são separados, tá? Em média de uns 300 e pouco. Mas quando a gente fica na fase adulta, principalmente os ossos do crânio, eles se unem e dá um total bem inferior, que é 206 ossos, cuja função ela protege os nossos órgãos, o nosso cérebro, certo? E também ajuda na movimentação, produção de células sanguíneas também, armazenamento de sais minerais como cálcio e fósforo. A digestão dos mamíferos vai de boca a ânus, ela é completa, ok? Possui sucos digestivos, no caso as enzimas, que servem para diluir esses alimentos para que eles possam ser digeridos com maior facilidade. E os restos que não são digeridos ou aproveitados, eles vão ser eliminados pelo ânus, certo? No caso, eles formam as fezes. A circulação desses animais, ela é fechada, certo? Ela ocorre dentro dos vasos, dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. E o sangue arterial, ela não se mistura com sangue venoso. Outra coisa também, a eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal, no caso, o equilíbrio da temperatura do corpo do animal. A reprodução dos mamíferos ela é interna também, o macho coloca os ovos dentro do corpo da fêmea, certo? E são animais vivíparos que têm filhotes que nascem após serem gerados dentro do útero da mãe. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essas outras 2 classes para a gente fechar a parte de zoologia, que é a parte dos animais. Ok, pessoal? Passarei a atividade posteriormente. Qualquer dúvida, tiraremos, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.